o que eles demonstravam e o que podemos constatar foi o seguinte: o cinto de segurança, ele é plenamente eficaz para reduzir lesões em choques, em Sim, acidentes. sim. Ele é plenamente, não há que se questionar É isso. inquestionável. Não existe questionamento sobre isso. Mas, quando vai fazer a balança do custo e do benefício na atividade de policiamento, ele acaba sendo um fator que gera sinistros em baixas velocidades. E olha que interessante, ele gera o sinistro, mas esse sinistro ele vai aumentando à medida em que o policial vai se aproximando de áreas e zonas com maior probabilidade de abordagens. Por exemplo, o policial, existem áreas em que ele vai fazer uma única abordagem, existem áreas que ele não vai fazer nenhuma abordagem, mas existem áreas em que ele vai ter que abordar constantemente. E aí ele vai ficar colocando e tirando, 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 e isso acaba gerando meio que um desgaste na mentalidade, no corpo, no trabalho e na eficiência do trabalho policial. Foi o que foi constatado. Não é a minha opinião. Sim, é o sim. que eles relataram. Os gráficos estão todos lá. Isso é porque isso aí sempre existiu no seio da tropa, esse pensamento. Mas não era porque eu pensava que era preconceito. Depois dessa pesquisa, eu entendi que, na realidade, a mentalidade que a tropa tinha é porque era uma constatação empírica de que eles tinham a respeito do trabalho deles. Não era um preconceito, era uma constatação. É porque, possivelmente, algum policial já fez, geralmente é o que eles chamavam do bodinho, né? O recruta. Recruta, você tá botando o cinto aí, não sei o que e tal. E aí eles constatavam que ali geravam-se sinistros e o pessoal falou, não, se você fizer isso aí, você vai morrer, você vai tomar tiro e tal. E essa constatação, a pesquisa agora, ela vem como um fundamento científico para mostrar que existe um fenômeno de risco se utilizar o cinto em baixa velocidade. Sim. Então, ou seja, agora é uma obra científica. Eu falo que é científico porque nós utilizamos métodos científicos. Parâmetros científicos. Entendeu? São parâmetros científicos para poder analisar um fenômeno. A pesquisa, eu não fiz um discurso jurídico sobre o uso do cinto. Sim. Eu não fiz esse discurso jurídico. Eu evitei fazer, eu pretendo fazer posteriormente, talvez eu possa até fazer em colaboração com alguém, até mesmo porque eu entendo o seguinte, a minha opinião como autor dessa pesquisa, eu entendo que o cinto ele não pode deixar de ser utilizado. Eu acredito que o cinto ele deva ser utilizado. Só que eu acho que a gente deva fazer uma discussão jurídica para fomentar uma normatização legislativa que ampare o policial que não utilize em baixas velocidades. Entendeu? Porque até o momento a gente tem a obrigatoriedade do uso do cinto. E algumas instituições, ela não ampara o policial que se envolve em acidente e não tem ali a utilização do cinto declarada e confirmada. E aí, às vezes, ele acaba sendo afetado por uma lesão, que até mesmo permanente, e fica sem um amparo institucional sobre aquela situação ali. Então, acaba que a norma põe o policial entre a cruz e a espada. Ele fica sem um... Se acontece um acidente, por exemplo, bate a viatura, tá sem cinto de segurança, talvez não seja uma parada em AO. Exato. E essa falta de amparo, posteriormente, vai atrapalhar ele na hora da aposentadoria. Sim. Ele vai ter, sim, o tratamento da saúde dele, ele não vai deixar de ser tratado. Não ter, Mas alguns direitos que são atinentes a questões previdenciárias, eles serão prejudicados por causa disso. Né? Às vezes, vamos supor, se o policial ficar ali 8 meses afastado de suas atividades por causa de uma lesão decorrente de acidente de trânsito e ele não tiver ali confirmado que utilizou o cinto, ele fica sem um amparo de atestado de origem e isso vai prejudicar ele lá na frente. Ou seja, ele vai ter que ali restituir esses 8 meses que ele ficou fora. E isso é um prejuízo, um prejuízo assim, desproporcional, desarrazoado, porque o indivíduo ali, ele está entre a cruz e a espada. Afinal, ele estava trabalhando, ele estava exercendo ofício, colocando sua vida em risco, ele estava numa atividade em que se ele pudesse, ele iria ficar em casa. Ele poderia ficar assistindo televisão, entendeu? Mas não, ele estava lá cumprindo com o seu dever para aquilo que fez juramento. Então, a pesquisa ela vem como uma forma de subsidiar de forma técnica, de forma científica, um futuro questionamento jurídico
né, para que a gente possa buscar meios, não só com os nossos gestores institucionais do Brasil inteiro, mas também legislativo, porque nós temos uma pesquisa que foi de âmbito nacional e mostra uma realidade que ocorreu de maneira nacional. Ou seja, nós tivemos aspectos regionais? Sim, Sim. mas nós olhamos várias regiões. Então, ou seja, existem indivíduos lá do Rio Grande do Norte, o outro lá do Rio Grande do Sul, o outro de Goiás, o outro de São Paulo, que passou por situações e colocou de forma individualizada dentro da pesquisa, mostrando ali que existem questões que deram certo em determinada região, mas em outra região não deu certo. Cada qual com a sua particularidade ali. Exatamente. Então, assim, essa pesquisa, eu entendo que ela é o seguinte, ela vem para trazer um conhecimento a respeito desse fenômeno de cinto de segurança e promover um futuro questionamento de como que a gente pode elaborar medidas para ajudar esse policial, né, que vai estar ali na ponta da lança a não ser prejudicado futuramente. Eu enxergo e penso, Alan,